Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes o devido entendimento, sabedoria, e que todos tenham um belo dia. Vamos para a lição? E hoje, quarta-feira, 9 de julho de 2025, dentro desse novo trimestre que é julho, agosto, setembro, a lição de hoje, ela tem como título 4 desculpas. E a lição de hoje, ela está baseada no livro de Êxodo, capítulo 4, do versículo 1 até 18. O que nós podemos ver aqui é que Moisés, ele recebe uma ordem de Deus para que ele pudesse ser o libertador do povo de Israel que se encontrava lá no Egito. E isso já fazia uns 40 anos que havia ocorrido isto, que Moisés esteve lá, né? E agora Moisés teria que voltar lá para libertar esse povo. Mas Moisés sentiu-se assim bastante inseguro, né? E ele começou assim a dar desculpas, né? Para que ele não fosse até lá. E a primeira desculpa ele diz para Deus: quem sou eu para ir no Egito? Que está lá em Êxodo 3:11. Daí ele tem a segunda desculpa, que ele fala: e se o povo não acreditar em mim? Que está lá em Êxodo 4:1. Depois ele dá a terceira desculpa, que ele diz: eu não tenho facilidade para falar, que está lá em Êxodo 4:10. E daí na quarta desculpa ele diz: manda outro, que está lá em Êxodo 4:3. E Deus, para fortalecer a fé de Moisés, para que ele pudesse ter confiança e segurança, Deus concede poderes para ele. E isso está aqui em Êxodo 4, versículo de 1 a 17, em que Deus dá sinais assim para Moisés, que ele realizasse com poder algumas maravilhas como mensageiro de Deus. E Moisés, como libertador, né, Deus concede esse poder a ele e pede para que ele pegasse o seu bordão ou a sua vara, que está lá em Êxodo 4:3, que ele lançasse sobre a terra, e ele o fez, e acabou virando-se uma serpente. E ainda Moisés fugia dessa serpente, né, que ela corria para os lados, e Deus pediu que ele pegasse a serpente pela cauda, né? E a hora que ele pega pela cauda, a serpente voltou a ser realmente aquela vara, aquele bordão. E na sequência, Deus diz a Moisés: agora coloque a mão no seu peito. E depois ele pede para tirar. Quando ele tira, ele estava leproso em uma das mãos. As mãos se encontravam assim branca, né? E ele mandou que ele colocasse de volta ao seu peito, e eis que a mão ficou curada. E esses milagres era justamente para Moisés sentir realmente que Deus estava acompanhando ele, e que esses milagres Moisés poderia realmente fazer para o povo de Israel, né, para que eles vissem realmente que Deus estava com ele, e que ele sentisse segurança em poder realmente querer se libertar do jugo do Egito. Eles deviam acreditar nesse grande líder, Moisés, que era realmente o líder ordenado por Deus. E Deus ainda falou para eles: se eles não acreditarem, faz mais esse terceiro milagre, se os hebreus não acreditassem, né? Daí
ele dá poder para Moisés para ele transformar água em sangue, que está lá em Êxodo 4, versículos 8 e 9, mostrando a mente que nós temos um Deus de poder, um Deus que está no comando. E Deus deu essas quatro, realmente, posições para Moisés, deu esses 3 milagres, né? Para que ele sentisse realmente essa segurança e que ele mostrasse ao povo e que o povo pudesse acreditar nele. Moisés, ainda espantado assim pelo convite de Deus para que fosse libertador do povo de Israel no Egito, mesmo que ele tivesse fé no Senhor e o Senhor ter garantido que ele estaria com ele em toda a caminhada, Moisés, como nós somos assim frágeis assim também, temos as nossas dúvidas e as nossas fraquezas, e Moisés não é diferente. Moisés estava prestes a contemplar coisas e sinais incríveis que eu mencionei a vocês aqui, mas que e isto foi coisas tão incríveis, né, que elas foram até superiores àquele milagre da sarça ardente que ele, Moisés, pôde observar, tudo para que ele fosse o verdadeiro mensageiro de Deus, do Criador do Universo, para passar para o povo de Israel. E aquela ferramenta que ele usava assim para apacentar o rebanho, ou seja, que por tantos anos ele utilizava, né, para apacentar os animais, que é o instrumento de trabalho dele, que é a vara, Deus utiliza o Moisés e dá poder para ele naquela vara, né? E ao lançar essa vara, o bordão na terra, ela transforma-se nessa serpente, né? Algo maravilhoso, né? Um poder que Deus tem nas coisas, o domínio que Deus tem sobre as coisas. E ali no deserto, né? Algo fantástico. Talvez tenha sido naquele momento que a mente de Moisés despertou do que era real e do que estava acontecendo ali, esse poder sobrenatural de Deus, que realmente Deus daria para ele, Moisés, para ele conduzir o povo para retirar, libertar o povo do Egito, que está lá em Êxodo 4:3. E Deus teve que fazer esses milagres porque Moisés disse que os israelitas não creriam nele e que haveria uma luta espiritual dentro do seu interior devido ao conflito que ele teve lá 40 anos atrás, né? Quando lá no Egito ele saiu fugido, né? E ele não queria voltar para lá. Ele estava com medo de voltar para o Egito, de 40 anos depois. Moisés, ao sentir na pele os efeitos assim daquela lepra assim instantânea, foi assim como um beliscão nele assim, para ele se acordar de tudo que era que ele tinha presenciado ali. Não era sonho, era uma realidade que estava ocorrendo ali, uma experiência pessoal que ele estava tendo com o próprio Deus. O Senhor realmente estava lhe confiando o destino do povo de Israel. E ambos os milagres que Deus fez na frente de Moisés, que são sim, sinais bem claros, né, que ele fez para ele, deveriam convencer os anciãos de Israel que estavam lá no Egito, de que Deus estava com eles, trabalhando com eles. E se o caso eles não crescem ainda, Moisés deveria apresentar um terceiro milagre, o de transformar água em sangue, que está lá em Êxodo 4, versículo 8 e 9. Deus fez isso porque Moisés tentou justificar para não ir a essa missão, que era bastante importante pelo Senhor, porque ele é um povo escolhido, uma nação santa, um sacerdócio real é Israel. E Moisés deveria realmente cumprir isto, que está lá em Êxodo 3:11. Mas ele não queria bater de frente, né, com o faraó do Egito, que no passado ele conhecia bem. Tudo isso porque no passado ele tentou fazer justiça com as suas próprias mãos, que nós vimos lá, né, que ele matou um soldado egípcio, né, para defender um hebreu. Ele
Ele quis com as próprias mãos, não a utilização de Deus, o seu poder. E isso nada deu certo na carreira dele, no passado. Mas agora era diferente. Em decorrência disto, caiu esse descrédito, né, dos israelitas, porque eles viram o que Moisés fez lá atrás, né? Que que os israelitas não aceitavam um líder assim, agindo daquela forma. E Moisés agora, após essas manifestações sobrenaturais de Deus, e tomando ciência do que viria falar aos líderes egípcios, e mostrando e mensurando as implicações de que aquela obra traria, ele olhou para si mesmo, né, como ele sendo pobre e insignificante, independente de Deus, era um simples pastor de animais ali em Midian. Ele não cogitou em assumir tamanha responsabilidade. Vejam, diante de tudo que Deus havia falado para ele. Ele retrucou o Senhor e disse que alguém que seja, disse, ó, que se tivesse alguém capaz para fazer isto, ó, menos ele, que está lá em Êxodo 4:3, Moisés estava declinando nesse convite. Porém, só depois de ter dado 4 desculpas possíveis, e oposto isto, é que ele acendeu a ira do Senhor. E Moisés sentiu isso, que Deus ficou assim, irado com Moisés por ele não ter aceito mesmo diante de tudo que ele havia feito. Que está lá em Êxodo 14:14. E assim, né? Essa ira que aconteceu de Deus contra ele, porque ele disse que ele não sabia falar, que colocasse outra pessoa no lugar dele. E depois Deus pergunta a Moisés: não é Arão, o levita, teu irmão? Deus pergunta para Moisés depois dessa atitude de Moisés. E Moisés diz: ó, eu sei que ele fala fluentemente, que está lá no verso 15, né? Daí Deus diz: ó, tu pois lhe falarás e porás na boca as palavras, e eu serei a tua boca. Ou seja, Deus falando para Moisés que ele deveria falar para Arão e Arão pregar. E diz: ó, eu serei com a tua boca, e com a boca dele eu vos ensinarei o que deveis fazer. Ou seja, o poder do Espírito Santo atuaria realmente, e ele não, embora eles não sabiam o que falar, o Espírito Santo ensinaria como falar. Que está lá em Êxodo capítulo 4, versículos 14 até 15. Ao contrário, né, do que muitos pensam, né, quando mencionam na Bíblia, né, a ira de Deus, jamais pode ser comparada a essa ira humana. Tanto é que Deus fala: irai-vos, mas não pequeis. Quer dizer, você pode irar, mas não pode pecar. E a ira de Deus é totalmente diferente do homem. A ira do homem, ela é retributiva e na maioria das vezes é injusta, né? E a ira de Deus, ela é de misericórdia, ela é sempre justa, é um Deus de amor, que ele o faz realmente para disciplinar as pessoas, como ocorreu com Moisés. Deus não se irou contra Moisés para puni-lo ou destituí-lo da ordem que ele estava dando para a liderança de Israel, mas para ajudá-lo nas suas fraquezas, né? através de ensinamentos, através de ele saber ouvir o Espírito Santo. E com o auxílio do seu irmão Arão, eles poderiam realmente pregar o Evangelho, eles poderiam conduzir aquele povo como de fato ocorreu. E Deus quis mostrar a Moisés de que ele, Deus, ele é soberano sobre todas as coisas do mundo, sobre Faraó, sobre qualquer governante, quem quer que seja. Por isso nós temos que estar atentos, né, quando Deus nos dá responsabilidade para nós realmente proclamarmos o Evangelho para todas as camadas da sociedade, sem questionar. Nós devemos ir, né?
E assim, se nós nos sentimos incapacitados, Ele, Deus, nos capacita a qualquer dom ou talento que nós precisamos, desde que nós sejamos abertos, né, para receber tudo isto, porque Ele te dá o livre-arbítrio. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas, através do Espírito Santo, para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Quando você aceita verdadeiramente a Jesus como Salvador e Senhor na sua vida, obedecendo seus estatutos e mandamentos, inclusive o quarto mandamento, que é uma questão assim que muitos não observam, mas que é bem claro. Quando você faz isto, você ganhará de Deus um grande presente que chama-se salvação. E com isto, com a grande vinda de Jesus, esse mundo que está se aproximando, Ele, Jesus, Ele levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós que o aceitamos Ele como Salvador e obedecendo seus estatutos, sabe para onde? Onde Jesus vai nos levar? Para as mansões celestiais. E lá, meu amigo, minha amiga, você não terá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá perseguições. Você estará no céu. Você terá a oportunidade de abraçar seus entes queridos. Já imaginou? E você terá, meu amigo, minha amiga, uma grande oportunidade de você estar assim, ó, face a face com Jesus. Já imaginou? Sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.